Se você é daqueles que sente uma vontade incontrolável de doce, seja a hora que for do dia, saiba que a culpa disso pode ser de bactérias presentes no seu intestino. A descoberta foi feita por cientistas de 2 universidades chinesas e publicada na Nature em janeiro de 2025. Segundo o artigo, cientistas chegaram a essa conclusão por um experimento dividido em 2 etapas. Na primeira fase, eles trabalharam com ratos desligando dos animais um gene chamado FFAR4, responsável por controlar os receptores de ácido graxo tipo 4. Esse silenciamento do gene gerou 2 efeitos nos ratinhos. O primeiro é que os animais passaram a preferir mais alimentos doces e comer maiores quantidades desses alimentos, ou seja, aumentou o apetite deles por esse tipo de comida. E o segundo foi uma diminuição na quantidade de bacteroides vulgatus no intestino dos animais, as bactérias responsáveis por gerarem esse desejo. Então, depois da confirmação dos resultados nos animais, os cientistas passaram para a segunda fase do experimento, que foi analisar amostras da microbiota intestinal de 84 seres humanos, e acabaram percebendo que aqueles que relatavam uma maior predileção por alimentos doces tinham também uma menor quantidade dessas bactérias no intestino. Então eles concluíram que provavelmente isso acontece porque essas bactérias produzem uma substância chamada ácido pantotênico, que estimula o organismo a produzir um hormônio chamado GLP-1, que controla o apetite nas pessoas. Inclusive, esse é o hormônio sintético que forma a base do Ozempic. Ou seja, quanto menos B vulgatus, menos ácido pantotênico e menos GLP-1. E, consequentemente, mais apetite, principalmente por doces. A descoberta pode ajudar, por exemplo, no desenvolvimento de alimentos probióticos voltados para o emagrecimento, além de melhorar o entendimento das vias normais do organismo no controle do apetite e da fome. Por que cães e gatos não podem comer cebola e alho? E isso também serve para a cebola e para o alho que fazem parte do tempero da nossa comida. Cebola, alho, alho poró, cebolinha são todas plantas primas que fazem parte de um mesmo gênero, o gênero Allium. As plantas desse gênero costumam produzir uma substância que levam na sua composição um composto chamado organosulfóxido. Para nós, esse composto não gera problema nenhum. Aliás, gera sim o bafo. São essas substâncias presentes em quantidades diferentes em cada planta que dão para elas o sabor e o cheiro característicos, e que quando acumuladas no nosso organismo acaba gerando aquele hálito característico de quem comeu cebola ou alho. Só que em cães e gatos, quando essa substância é absorvida pelo sistema digestório, ela cai na corrente sanguínea e provoca um processo de oxidação da hemoglobina, o pigmento das hemácias ou glóbulos vermelhos responsável por fazer o transporte de oxigênio. Essa hemoglobina oxidada se transforma em metahemoglobina e perde grande parte da sua capacidade de transportar esse gás. Além disso, essa oxidação acaba formando agregados de hemoglobina danificada chamadas de corpúsculos de Hens, que torna as hemácias frágeis e com pouca capacidade de trabalho, quadro chamado de anemia hemolítica. Então é óbvio que cão e gato não vai comer cebola ou alho por conta própria, indo lá e mordendo o vegetal, mas na nossa comida eles estão presentes em quantidades diferentes. E quando você oferece a nossa comida, eles acabam comendo por tabela cebola e alho e esses compostos tóxicos. E os efeitos vão acontecer do mesmo jeito, ainda mais se o hábito de oferecer a comida for diário. Esse gordinho roxinho aqui pode ter sido o primeiro e mais antigo ancestral dos animais já descoberto, que viveu há cerca de 555 milhões de anos. Que venha a chuva de hate. Esse era o Icaria variotia, um organismo pequeno com 2 a 7 milímetros de comprimento, considerado o primeiro a ter desenvolvido a simetria bilateral, que é uma característica bem marcante dos animais. Simetria bilateral significa que se o organismo for dividido no meio de uma ponta na outra, num corte sagital, as duas partes geradas se tornam semelhantes. Para os animais, o desenvolvimento dessa simetria foi importante para a melhoria da locomoção e uso da musculatura, além de melhorias nas funções sensoriais e organização corporal. Tanto que, com exceção dos poríferos, que são as esponjas, dos quinidários, que são os corais e águas-vivas, e dos equinodermos, que é a galera das estrelas do mar, todos os outros grupos ou filos animais possuem a simetria bilateral. As impressões bem pequenas dos animais foram encontradas em tocas fossilizadas na Austrália. E depois do uso do escaneamento a laser tridimensional, foram encontradas também cabeça e cauda distintas e musculatura estriada. Além disso, as impressões demonstravam também a presença de aberturas posteriores e anteriores, indicando a presença de boca e fiofó, provavelmente ligados por um intestino. Ao que tudo indica, esses animais, ainda bem simples, escavavam o fundo dos oceanos em busca de matéria orgânica, demonstrando habilidades sensoriais e presença
de musculatura, já que as pequenas marcas possuem cristas em forma de V, que são feitas sempre por animais rastejantes que costumam se movimentar por contração da musculatura corporal. O Icária pode ser a principal evidência de onde tudo começou para os animais, mostrando que nós surgimos no planeta bem antes do que se imaginava.